aí, pessoal, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo na evolução intelectual de Karl Marx. E olha, não estamos falando só de teoria árida aqui, tá? A gente vai ver exatamente como as ideias desse pensador saíram das gavetas acadêmicas para se transformar em uma praxis revolucionária de verdade e em uma crítica implacável ao direito e à sociedade. No fundo, é uma grande história sobre ativismo e superação teórica. Para entender o tamanho dessa virada, a nossa bússola de hoje é a obra fantástica de Eduardo Bittar e Guilherme Assis de Almeida. É esse texto robusto que vai dar o alicerce seguro para a gente dissecar um pensamento tão complexo e entender as verdadeiras raízes dessa sociologia jurídica. Então, a primeira coisa que vem à cabeça é a seguinte: como é que um filósofo lá do século XIX, nascido no interior da Alemanha, conseguiu simplesmente reescrever de forma tão radical as leis e a história do mundo inteiro durante o século XX? É exatamente esse passo a passo que a gente vai desvendar agora. O grande divisor de águas, a verdadeira virada de chave, está na famosa Tese 11 sobre Feuerbach. Nela, Marx manda a real. Os filósofos, até então, tinham apenas ficado interpretando o mundo de jeitos diferentes. Mas a questão principal, o que importa mesmo, é transformá-lo. Ou seja, a filosofia deixa de ser aquela contemplação passiva, sabe? Ela passa a ser uma ferramenta ativa, uma arma de mudança social. É a chamada praxis. O que é fascinante nessa evolução é ver como ele costurou duas influências filosóficas que pareciam água e óleo. De um lado, temos o idealismo de Hegel. Marx corta fora aquela especulação pura e a ideia de um estado absoluto intocável, mas ele guarda a joia da coroa, que é a poderosa análise dialética hegeliana. Do outro lado, ele adota o naturalismo de Feuerbach, que trazia o foco de volta para o chão, para a realidade concreta e para a ação material. O pulo do gato é que dessa mistura genial nasceu o famoso materialismo histórico. E isso contesta tudo o que se pensava na época. Essa teoria basicamente diz o seguinte: esquece aquela ideia de que a história é um desfile de grandes pensamentos abstratos. Na verdade, nós, seres humanos, somos antes de tudo forças produtivas, e a história inteira é moldada pelas condições materiais e econômicas de existência. Com essa lente econômica, a visão de progresso histórico ganha um contorno totalmente novo. A história passa a ser dividida em épocas sucessivas, avançando do modo asiático antigo, passando pelo clássico e feudal, até desembocar no nosso modo burguês moderno. E detalhe, o motor que faz essa transição de uma época para outra nunca é um acordo amigável. É sempre a luta de classes, uma disputa tensa sobre quem detém os meios de produção. Isso traz a gente direto para o diagnóstico que ele faz na nossa era, focada no modo burguês. Marx aponta que a sociedade moderna está rachada em dois blocos muito claros. De um lado, a burguesia, a galera que é dona das propriedades e dos meios para criar riqueza. Do outro, o proletariado. E essa turma só tem uma única coisa para chamar de sua: a própria força de trabalho, que eles são forçados a vender todo santo dia apenas com o propósito de existir e se reproduzir. Dá para imaginar a tensão óbvia que isso gera, né? Porque, pensa bem, o lucro não cai do céu de forma mágica. Ele depende da extração constante do tempo e do suor humano. É uma gangorra, uma relação puramente inversa. Para que o capital e o lucro do dono continuem subindo sem parar, as condições e os salários de quem trabalha têm que inevitavelmente ser empurrados para baixo. É um sistema contínuo de exploração. Aí a gente para e pensa: como é que um desequilíbrio social tão absurdo desse não faz o sistema colapsar? É aí que entra o brilhante conceito de superestrutura. Para o marxismo, o Estado e o direito não têm absolutamente nada de neutros. Esquece aquela imagem de árbitros garantindo a paz mundial. Eles são instituições erguidas em cima da base econômica com uma missão claríssima: legitimar e blindar os interesses da classe dominante. Engels, o grande colaborador de Marx, resume isso de um jeito perfeito. Como ele diz, é no Estado que toma forma o primeiro poder ideológico sobre as pessoas. A sacada é que uma vez que esse Estado vira uma grande estrutura burocrática, ele esconde seus motivos econômicos primários. Ele mascara essa dominação de classe e passa a apresentá-la como direitos legais, universais e supostamente independentes. É exatamente por isso que a crítica marxista bate tão forte. Eles argumentam que essas noções liberais de justiça que a gente conhece não derivam de nenhuma lei natural. O direito vira uma ideologia instrumental. A própria propriedade privada, protegida firmemente pelas leis, não é vista aqui como uma garantia da sua liberdade cidadã, mas sim como um mecanismo exato e frio que perpetua a desigualdade e contesta a própria essência liberal da justiça. Mas e aí?
Como se desmonta uma estrutura de dominação tão profunda? A resposta não foi fazer discursos moralistas. Marx criou o socialismo científico. É uma ruptura total com o tal do socialismo utópico dos pensadores anteriores que ficavam só inventando sociedades perfeitas no papel. O método marxista se debruçou em uma investigação histórica, econômica e dialética para achar as falhas reais dentro do sistema capitalista. Tem uma frase icônica do Manifesto Comunista que amarra toda essa tese. A história de todas as sociedades até hoje é a história das lutas de classes. Ao cravar isso, a conclusão é direta. O proletariado tem tantos números maciços a seu favor, quanto destino histórico nas mãos para quebrar de vez esse ciclo de opressão secular e transformar a sociedade através da ação. Só que muita atenção aqui. Para que isso acontecesse na prática, a sequência proposta era bem drástica. O primeiro passo seria a união da classe operária para ganhar consciência. Depois, uma derrubada violenta da ordem atual, instaurando o que ele chamou de ditadura provisória do proletariado. O objetivo? Centralizar o capital para conseguir ir aos pouquinhos desmontando o Estado e todo o sistema burocrático, até a gente atingir o comunismo pleno. Agora, a gente sabe que, do papel para a realidade, a distância costuma ser enorme. E as fontes da nossa análise apontam com muita clareza para os limites e as contradições gigantes dessa filosofia. Essa mesma revolução que prometia abolir qualquer tipo de dominação, quando bateu de frente com o mundo real, acabou esbarrando em severas limitações internas e práticas. O que a história nos mostrou é que a solução marxista acabou não resolvendo o problema estrutural da dominação em si. Na prática, muitas vezes presenciou-se apenas uma perigosa inversão das posições de poder. Em vez de desmontar a máquina, houve uma concentração colossal de autoridade nas mãos do Estado, gerando um verdadeiro absolutismo de regime asiático. Aliás, até vertentes marxistas posteriores, como o pessoal da Escola de Frankfurt, começaram a levantar pesadas críticas sobre os descaminhos e a real viabilidade desse formato revolucionário. O que nos deixa com uma pulga atrás da orelha gigantesca para encerrar nossa explanação de hoje. Depois de entender toda essa dança complexa e inegável entre as engrenagens do Estado, o direito e as forças econômicas, fica a grande questão no ar. Será que, no fim das contas, existe alguma chance de um sistema político e legal operar 100% livre da influência esmagadora do poder econômico? É algo imperativo para se pensar. Fica o convite para continuarmos investigando sempre as engrenagens ocultas da nossa sociedade. Até a próxima!